Hi there, this is Jaime. Today I want to present you Let's Talk 13. As always, we have in this lesson three topics. The first one is a revision. The second is a current topic. And we have also the third topic that is a pre-knowledge. This is the last one. Let's go ahead to the next slide to see our revision. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa revisão, que é sobre os interrogativos. Nós já vimos bastante sobre interrogativo, já praticamos muito aí nas nossas lições anteriores, como ali que aparece nos textos, né? O emprego do what, do who, do where, do when. Deu para pegar aí direitinho como funciona cada um nas frases. Eles têm um emprego deles, eles são usados as funções, né, de cada um, morfológica na frase, que é um estudo mais aprofundado que basta eu informar a vocês agora, mas que será estudado com profundidade mais adiante lá nos cursos de quem pretende seguir adiante, terminar todo o curso de inglês, né, e chegar até o avançado, aí vai estudar as funções morfológicas de cada um deles aqui. Por hora, basta saber aqui como funciona realmente o what, né? Ele serve para fazer as perguntas de tudo. Onde em português você coloca o que, qual, muitas vezes também, traduzindo para o português, dá nisso aí, dá qual ou então o que, mas o mais comum é o que. Então, quando você pergunta o que alguma coisa, usa o what, né? What is that? O que é aquilo? Então, é isso aí. Não tem muito o que falar sobre agora para vocês, basta entender isso aí. O who ele é empregado para pessoas, né? Então, quando você numa frase você diz assim, quem é aquele, né? Aí você usa o who, que ele serve para substituir onde em português a gente fala quem, né? Quem. E também nas frases, tipo nessa frase aqui, relative clause, ele é usado, mas também saber a função morfológica dele é lá adiante, né? Basta saber que ele é empregado dessa forma. The man who I told you about is my brother. O homem de quem lhe falei é meu irmão. Então, na frase ele pode ser empregado dessa forma, como no início já, né? Who is that? Who is that guy? Não é só para pessoas, né? Who is that não. Who is that guy? Quem é aquele cara? Who is that girl? Ou então no meio da frase como relative clause, como eu falei agora, né? The man who I told you about is my brother. O homem de quem lhe falei é meu irmão. Então é isso aí. O what e who, já falei, vamos para o where. O where não tem muito que... Ele pergunta onde, né? Ele pode vir também acompanhado de from, que é para perguntar de onde, né? A origem. Where are you from? De onde você é? Ou então, onde está algo ou alguém, né? Where are you? Onde você está? Where is he? Onde ele está? Where are they? Onde eles estão? Ou então pergunta sobre alguma coisa também, né? Where is my key? Onde está minhas chaves? Então, where é isso aí. Where serve para perguntar. Onde? When. When pergunta quando, né? When não tem muito o que falar não também. When é quando. Já foi falado nos textos que eu passei. E nós vamos praticar muito durante o curso. De forma que não podemos parar muito tempo aqui. How many? How many pergunta a quantidade. Quantos ou quantas? Vai depender da coisa que quer saber quanto, se é feminino ou é masculino, né? Para nós, né? Em português nós temos ele usado tanto para o masculino é diferente. A gente fala quantos e para coisas femininas a gente usa quantas. No inglês ele é comum dos dois gêneros, dos dois sexos, né? Ele fala assim, ele é a mesma coisa para os dois, né? How many?
Então você pergunta, how many cars? Quantos carros? How many bikes? Quantas bicicletas? How many houses? Quantas casas? Então, o how many pergunta a quantidade. Não é muito assim também, uma coisa complicada para perder muito tempo aqui. Fizemos então a nossa revisão. Vamos passar para o próximo slide aí. Então, pessoal, aqui nós já estamos na nossa lição, né, com as preposições. A primeira preposição que nós vamos ver é a preposição in. Ela é usada, no caso aqui, para indicar tempo, né? Períodos do dia, do mês, é indicada com mês, é indicada com períodos do dia, é indicada para ano, assim como nós vamos ver agora aqui. Então, aqui, ó, nós temos o primeiro caso, aqui, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Tem aqui a imagem de um rapaz trabalhando, e aqui é a frase dizendo assim, Pedro works in the afternoon. Pedro trabalha à tarde. Então, observem que a preposição in está sendo usada aqui para informar períodos do dia, à tarde. No caso aqui, in the afternoon. Então, foi usado, nós empregamos aqui o in, a preposição in. Aqui outro exemplo. He is used to study English in the morning. He is used to study English in the morning. Então, aqui nós estamos também usando o emprego da preposição in para indicar outro período do dia, de manhã, né? Ele é acostumado a estudar inglês pela manhã. Aí você passa para o português como ficar melhor, né? Então, ele é acostumado a estudar inglês de manhã. E aqui foi empregado o in para dar essa informação aqui do período do dia que ele estuda. In the morning. E aqui nós temos novamente o emprego do in aqui para indicar uma estação do ano, spring. Então aqui, we go to Rio in spring. Nós vamos para o Rio na primavera. Então, para indicar a estação do ano, período do dia, mês, né? Em qual mês? Aí usa-se o in também. In January, in February, in 1996, em 1996. Então, para indicar o ano, tudo é empregado a preposição in. Deu para entender? Vamos passar para o próximo slide, então. Aqui. E aqui nós temos o emprego da preposição on. A preposição on aqui, eu coloquei aqui 3 exemplos para mostrar, né, como que ela é usada. Aqui no primeiro, nós temos assim, he goes to the supermarket on Thursdays. Então, para dias da semana aqui é usado sempre a preposição on. Então, aqui, on Thursdays, quintas-feiras, né, nas quintas-feiras. Ele vai para o supermercado nas quintas-feiras. Aqui, they are used to playing cards on Sundays. Eles são acostumados a jogar cartas aos domingos. Então, observe que on Sundays, sempre, né? Preposição on para informar dias da semana. E aqui temos mais um emprego da preposição on aqui, onde diz aqui uma frase assim. Margaret arrives on July 15. Então, como aqui é um dia, né? Informação de um dia do mês. No mês você usa o in, mas aqui vem depois que está, o importante aqui é este dia aqui que ela chega. Então, a preposição se refere a ele. Margaret arrives on July 5th. Então, Margaret chega no 5º dia do mês de julho, não é isso? Então, vimos aqui o emprego da preposição on. Acredito que tenha dado para entender. Vamos passar para frente, então. E aqui nós temos o emprego da preposição at, né? Três exemplos. Temos aqui 3 exemplos. Vamos falar aqui cada um. A preposição at, ela, como já vimos antes, ela é empregada para horas, né? Que em relação a tempo, ela é empregada para hora, para informar a hora. At, tal hora. At 12, como está aqui, ó. Então, we have our lunch at 12 o'clock. Né? Nós almoçamos ao meio-dia em ponto, às 12 horas em ponto. Outro aqui, ó.
Let's meet at 5:45. Vamos nos encontrar às 5:45. Então, o at aqui para informar a hora, né? E aqui nós temos novamente o emprego da preposição at aqui para este caso aqui. Tomorrow at this time, Ellen is arriving. Amanhã a esta hora, então como é hora, né? At this time significa esta hora. Tomorrow at this time, Ellen is arriving. Amanhã a esta hora, Ellen está chegando. Então, novamente o emprego da preposição at para informar a hora aqui. Então, acredito que tenha dado para ficar e nós vamos ainda tratar muito disso aqui nos textos, nós vamos ver muito, né? Então, não precisa perder muito tempo. Vamos passar para o próximo. Temos aqui o emprego das três preposições at, on, in, para informar endereço. Como no caso aqui, ela informa do mais... O endereço é sempre informado do mais específico para o mais amplo, né? Começa a partir do número da casa e vai até a cidade. Então, dessa forma, o número da casa é informado com a preposição at, né? She lives at 12. Depois vem aqui a rua. She lives on, aí vem a rua. She lives on Rochedo Street, na rua Rochedo. Ela mora na rua Rochedo. Aqui, she lives in Bela Garça. Aqui é o bairro, né? Aí já mudou para in, que já ficou mais amplo aí a região. Agora então usa-se o in aqui. E she lives in São Paulo. Então ficou ainda mais amplo e novamente o emprego da preposição in. Então, she lives at 12 on Rochedo Street, em Bela Garça, em São Paulo. Então, observe o emprego de cada uma para informar o endereço, né? Para o número foi o at, né? Para o nome da rua, o on. E para o nome do bairro também foi o in. E a cidade foi o in. Emprego da preposição in. Acredito que deu para entender, para não perder muito tempo, que nós vamos praticar muito isso. Vamos passar adiante, então. E aqui nós começamos na nossa lição com o assunto do interrogativo whose, que é para indicar posse, né? Então aqui nós temos como que empregamos o whose. Nós já vimos nos textos que eu passei, e agora vamos ver mais uma vez aqui, né? No texto que eu passei como pre-knowledge, não foi? Ele entrou nos textos como pre-knowledge, e agora realmente já está faz parte de uma lição aqui, que é essa. Então aqui nós perguntamos assim, o whose ele pergunta de quem, sempre, né? De quem, a quem pertence, de quem é tal coisa. No caso aqui, whose glasses are these? De quem são esses óculos? Sabe que óculos, como são duas lentes, então a gente costuma usar no plural, né? Que é um par de óculos, a gente pode dizer isso, um par de óculos. Ou então a gente fala os óculos. E aqui no caso, whose glasses are these? De quem são esses óculos? Aqui, whose wristwatch is that? De quem é esse relógio de pulso? Wristwatch, relógio de pulso. Então, whose wristwatch is that? De quem é esse relógio de pulso? E aqui mais um exemplo. Whose house is that? De quem é aquela casa? Então, o whose sempre pergunta de quem, né? Something belongs to someone. Então, no caso, alguma coisa pertence a alguém. Então, aqui, no caso, ele é usado para perguntar de quem. Deu para entender? Vamos passar para o próximo, então. E aqui nós temos o caso possessivo, né? Aquele caso possessivo que muitas vezes a gente vê aí no comércio, o pessoal coloca na frente ali o nome da loja, coloca assim, tipo, o bar é de alguém, né? Então a pessoa coloca lá Pedro's Bar, o bar do Pedro, né? Pedro's Bar. Então aqui no caso nós temos aqui, ó, Paul's house is over there, tá dando a informação. Paul's house is over there. A casa de Paulo é ali, é lá. E aqui tá fazendo uma pergunta, né?
usando... Então diz assim, where is Jane's bar? Onde é o bar da Jane, né? Where is Jane's bar? Então, pergunta onde é o bar da Jane. E aqui nós temos uma outra aqui dizendo assim, it is near John's. Então, como já se falou de bar aqui em cima, não precisou repetir aqui. Que está tipo uma resposta para essa pergunta. Where is Jane's bar? E aqui está uma resposta. It is near John's. É próximo do bar de John. Então, onde é o bar da Jane? É próximo do bar de John. Então, o emprego do S, o S seguido, um apóstrofo, depois o S, para dizer que alguém tem alguma coisa, possui alguma coisa. No caso, aqui está a forma para explicar, o melhor é aqui por aqui. Você preste atenção aqui, após a palavra Paul, que é Paulo, veio o apóstrofozinho seguido da letra S. Significa que vai ser dito alguma coisa que pertence a ele, a Paulo, né? Então, Paul's house, a casa pertence a Paulo. The house belongs to Paul. Então, Paul's house, casa de Paulo, a casa de Paulo. Is over there, a casa de Paulo é ali. Aqui no caso foi uma pergunta, mas vamos falar só aqui do Jane's bar, aqui ó, mesma coisa, Jane, aí vem o apóstrofo seguido do S, e depois aquilo que ela é a coisa possuída por Jane, que é o bar, né? Jane's bar, é o bar da Jane, o bar da Jane. Então aqui entenderam, né? Deu para entender aqui? Vamos então novamente aqui. Paul's house is over there. A casa de Paulo é ali. Where is Jane's bar? Onde é o bar da Jane? It is near John's. Então, aqui não precisa repetir, porque já foi falado em cima. Então, está falando de bar. Então, it is near John's. John's o quê? Bar. É próximo do bar de John. Deu para entender? Vamos para o próximo, que foi o caso possessivo. Isso aí nós vamos praticar muito também, não precisa perder muito tempo aqui agora. Vamos passar para o próximo. E aqui é o nosso Pre-Knowledge, que é algo que nós vamos ver ainda lá na frente, mas eu estou trazendo já para essa tela aqui como assim um prêmio, né? Dando um primeiro, para vocês terem aí o primeiro contato com aquilo que nós vamos ver ainda daqui na próxima lição ou na outra. Aqui eu tenho aqui o modo, lugar e tempo, né? Na mesma frase é empregado aqui as três coisas. O modo, como alguma coisa acontece, onde alguma coisa acontece e quando essa coisa acontece. No caso aqui eu tenho aqui a primeira, uma coisa de cada vez, para depois na última informar todos. Aqui primeiro eu pergunto, como, né? How the bird sings. Como o pássaro canta. How does the bird sings? Então vem a resposta. The bird sings happily. A outra aqui embaixo. Where does the bird sing? It sings in the tree. Ele canta na árvore. E a última aqui. When does it sings? When does the bird sing? It sings in spring. Então, as três perguntas foram assim. Como o pássaro canta? É a resposta. The bird sings happily. Ele canta feliz. Where does the bird sing? It sings in the tree. Ele canta na árvore. It, né? O pássaro. It sings in the tree. Ele canta na árvore. E a última foi perguntando quando. When does the bird sing? Quando o pássaro canta? It sings in spring. Ele canta na primavera. Então, as três informações colocadas agora numa frase só, em apenas uma frase, você vai dizer isso. The bird sings happily in the tree in spring. O pássaro canta feliz na árvore na primavera. Então, é só um primeiro contato com o que nós vamos ver ainda lá na frente. Então, é o bastante. Vamos passar para o próximo slide, então.
Listen to the audio and then read and understand the text. Listen to the audio again. Jane always takes her vacation in June. The next leap year is in 2024. In leap year, February has 29 days. Tiago was born in 1969. What do you do on Saturday nights? I'm used to go to the cinema on Saturday nights. He studies at night. We meet at 7:15 p.m. I live at 75. I live on Tom Ferry Street. I live in São Jorge. I live in São Paulo. I live at 75 on Tom Ferry Street in São Jorge, in São Paulo. That's Anthony's car. Whose car is that? Whose shavers are those? Is this Mary's house? Yes, it is. Jane's bar is over there. What time do you come tomorrow? I come after lunch. What time do you have lunch? I have my lunch at noon. Barbara walks fast in the park on Sundays. The bird sings happily in the tree every day. He practices his lesson carefully at home every day. Então, pessoal, lido aqui o texto, vou passar agora a fazer os comentários de cada frase, explicando aqui, dando a tradução de algumas palavras novas e dando algumas informações aí a respeito do nosso assunto aqui, que são as preposições e o emprego aqui do possessivo whose e do caso possessivo aqui no caso possessivo. Vamos ver então cada um. Aqui diz assim: Jane always takes her vacation in June. Então, Jane, né? Jane sempre tira suas férias em junho. Então, para informar que o mês em que ela tira férias, usa-se a preposição in. The next leap year, o próximo ano bissexto, is in 2024. O próximo ano bissexto é em 2024. Então, para ano também se emprega aqui antes, né? A preposição in. Então, vai acompanhando o emprego aí. In leap year, February has 29 days. Nos anos bissextos, fevereiro tem 29 dias. Tiago was born in 1996. Então, Tiago nasceu em 1969. Observe aqui o emprego da preposição in, tanto aqui, que é ano, né? Quanto aqui também, leap year, que é ano também, né? Então, a preposição in. Aqui no caso, o was, eu não dei ainda o passado do verbo to be. Nós vamos dar o passado, nós estamos no presente, né? Em todos eles. No caso, até mais umas 2 ou 3 lições, nós estamos ainda no presente. Aí vamos passar para o passado. Aí vamos ver aqui o verbo to be, dessa forma aqui, empregado no passado. Tiago was born, ele nasceu, uma coisa que já passou. 1969. 1996. Desculpe. 1969. Vamos para o próximo. What do you do on Saturday nights? O que você faz nos sábados à noite? What do you do on Saturday nights? O que você faz nos sábados à noite? Então, observe aqui o uso da preposição on, né? Agora, era in aqui nos casos de ano, né? E de mês, né? No mês aqui foi ano, aqui também foi ano, aqui também foi ano, e aqui já passa a ser on para dias da semana. On Saturday nights.
I'm used to go to the cinema on Saturday night. Eu estou acostumado a ir para o cinema nos sábados à noite. Então, observe aqui, on e emprego on. He studies at night. Então, veja que ó, já mudou aqui, já é a preposição at. Porque à noite a gente não usa não usa aqui aquele in, né, que a gente viu nos exemplos que eu passei nos slides anteriores, no slide anterior, aí, em algum deles ali tinha o emprego do in para períodos do dia. Mas esse período aqui da noite é usado at, é uma exceção, é usado at night. Temos ali um período que é usado o in também, à noite, que é o evening, né? In the evening. Aqui outro, o emprego do at. We meet at 7:15 p.m. Então, para horas, né? Nós sabemos isso de algumas lições antes, desde que eu comecei a explicar sobre horas. Então, o emprego da preposição at, para informar a hora. Aí aqui já é para uma informação de um endereço. Então, aquilo que eu já passei nesse instante, agora nós estamos vendo aqui no texto, né? I live at 75. Aí informa primeiro o número, né? Do mais específico para o mais amplo, né? Forma primeiro o número e usa-se a preposição at para informar o número. Aí vem depois a rua, que emprega o on. I live on Tonfé Street. Então, usa-se o on para informar a rua. I live in São Jorge, o bairro. Usa-se o in, que já é maior, né? Mais amplo um pouquinho. I live in São Paulo, cidade de São Paulo. Também emprega-se a preposição in. E se fosse informar o país, aí também a preposição in. In Brasil. I live at 75 on Tonfé Street, em São Jorge, em São Paulo. Aqui no caso, that is Anthony's car. Aquele é o carro de Antônio. Então veja bem aqui, nós temos aqui o caso possessivo, né, do apóstrofo seguido de S para informar que alguma coisa pertence a alguém. Então, the car belongs to Anthony. Anthony's car. Whose car is that? De quem é aquele carro? Então, aqui já é o emprego do interrogativo whose, para indicar posse, né? Whose car is that? Whose shavers are those? De quem são aqueles barbeadores? Então, está perguntando de quem, né? O whose pergunta de quem. Is this Mary's house? Esta é a casa de Maria? Esta é a casa de Mary? Então, Mary's house. Novamente aqui o emprego do caso possessivo, que é o apóstrofozinho após o possuidor, seguido da letra S. Então, em seguida vem a coisa possuída, house. Yes, it is. Sim, é. Is this Mary's house? Yes, it is. Sim, é. Jane's bar is over there. O bar de Jane está ali. Está lá, né? Está ali. What time do you come tomorrow? Que horas você vem amanhã? Aí veja aqui Isso aqui não tem, é só uma frase, mas não tem nada a ver com o assunto, né? Mas tem aqui o what, né? Se quer saber. O what é o emprego, a gente deu, né? What é o que? Que horas, né? What time pergunta que horas. What time do you come tomorrow? Que horas você vem amanhã? Aqui. I come after lunch. Eu venho após o almoço. I come after lunch. Eu venho após o almoço. Novamente o what aqui. What time do you have lunch? Que horas você almoça? What time do you have lunch? Que horas você almoça? I have my lunch at noon. Eu almoço ao meio-dia, né? Às 12 horas. A gente usa essa expressão aqui, at noon, para indicar ao meio-dia. Então veja aqui o at novamente, o emprego do at, né? Para indicar ali o horário, né? Barbara walks fast in the park on Sundays. Aqui já é assunto do futuro, né? O nosso pre-knowledge.
Aqui, Bárbara walks, ela caminha. Bárbara caminha. Aí vai dizer o modo como ela caminha. Fast. Fast significa veloz, né? Rápido. Bárbara caminha rápida no parque aos domingos. Aqui, ó. Como se lê aqui? Bárbara walks fast in the park on Sundays. The bird sings happily in the tree every day. O pássaro canta feliz na árvore todos os dias. Acho que foi passado aqui já nos slides anteriores ali, nas figuras, né? Nas imagens. He practices his lesson carefully at home every day. Ele pratica a sua lição cuidadosamente em casa todos os dias. Então, ó, modo, lugar e tempo na mesma frase, né? Todos eles aqui, esses três. Fast é o modo, onde, né? In the park, quando, on Sundays. The bird sings, aí o modo como ele canta, sings happily, onde, in the tree, quando, every day. E aqui, ele pratica, né? He practices his lesson, ele pratica a sua lição, carefully, cuidadosamente, at home, em casa, every day, todos os dias. Então, pessoal, acredito que tenha dado para entender aí um pouquinho. E vamos ainda praticar isso aqui muito. Então, já é o bastante, né? E ficamos por aqui, então, nessa lição de hoje. Até a próxima, que é o Let's Talk 14, que já vai ser publicado daqui a um dia ou dois. E até o próximo, então, até o Let's Talk 14, próximo vídeo. Bons estudos a todos. Bye, bye.